A ascensão dos Estados Unidos. Como os Estados Unidos se tornou uma superpotência? Eu não sei. Você sabia que antes de ser a nação mais influente do mundo, os Estados Unidos era colônia inglesa? O país veio adquirir a sua independência em 1776, no dia 4 de julho. A fase de consolidação do país durou até 1898, e durante esse tempo o país estava em desenvolvimento interno. E nessa época a Europa era hegemonia, porém ao se iniciarem as guerras a Europa entrou em declínio. Os Estados Unidos, ao contrário dos outros países, batalham sempre fora de seu território, e durante as guerras o país pouco se envolveu diretamente nos conflitos. Dessa forma, o país pôde desenvolver ainda mais a sua produção agrícola e industrial, enquanto lucrava fornecendo produtos às potências europeias que se encontravam envolvidas na guerra, sem sofrer danos em sua estrutura. Foi no período após a Segunda Guerra Mundial que os Estados Unidos se consolidou como potência hegemônica. Depois do período de guerras, ele emergiu mais rico que qualquer outro país. Por conta dos conflitos, a Europa estava destruída, e devido a isso, os Estados Unidos colocou em prática o Plano Marshall, um conjunto de medidas de ajuda econômica para que os países europeus pudessem reconstruir seus territórios. Essa iniciativa foi muito importante para a economia do país e um dos grandes propulsores para sua ascensão. Como a França e a Inglaterra foram fortemente afetadas pelos conflitos, a União Soviética e os Estados Unidos vieram a competir entre si pela hegemonia mundial. A Guerra Fria foi um conflito no campo político, bélico e ideológico que durou de 1945, marcado pelo final da Segunda Guerra, até 1991. Por conta da existência de dois polos de influência, desceu uma cortina de ferro dividindo a Europa em oriental e ocidental, ou melhor dizendo, o mundo foi dividido em capitalismo e comunismo. Não houveram confrontos diretos, mas os países participaram indiretamente alimentando guerras, como foi o caso da Guerra do Vietnã e da Guerra da Coreia. Durante as corridas espaciais e armamentistas, onde ambos competiram através do desenvolvimento tecnológico e científico, os Estados Unidos foi ultrapassado pela União Soviética até um determinado momento. Mas com os investimentos maciços em educação e pesquisa, o país conseguiu, em 20 de julho de 1969, enviar o primeiro homem à Lua, ultrapassando a União Soviética, que logo não conseguia mais acompanhar o desenvolvimento norte-americano. Em 1991, houve a dissolução da União Soviética e, com o fim da bipolaridade mundial, os Estados Unidos consolidou-se como a única superpotência mundial. Existem muitos fatores que contribuíram com a ascensão dos Estados Unidos. Foram menos de 4 séculos para que passassem de colônia a superpotência. Podemos citar, por exemplo, a forte economia no sul do país, que tinha monocultura como atividade principal, e o fato de que, por ter sido uma colônia inglesa, o país passou pela chamada industrialização clássica, que é característica dos países mais desenvolvidos, ocorrendo durante a primeira Revolução Industrial, fazendo com que surgisse um mercado consumidor que permitiu o desenvolvimento das primeiras indústrias no nordeste do país logo no final do século XVIII. O desenvolvimento de indústrias nessas áreas se deve pela existência de recursos naturais que são essenciais para a indústria, como, por exemplo, as jazidas de ferro que atraíram indústrias siderúrgicas, automobilísticas e ferroviárias, contribuindo ainda mais para com a economia do país. Outros fatores, como a acumulação de capital na segunda metade do século XIX e a expansão gradual das multinacionais e do comércio na metade do século XX, também devem ser levados em consideração.